Olá, tudo bem? A última coisa que a gente espera, que a gente quer de um líder religioso, de um sacerdote, é ser enganado por ele, ser passado para trás, ser feito de trouxa e o pior de tudo, perder muito dinheiro. Nesse vídeo, eu vou contar para vocês, conforme a minha experiência, as 10 maiores mentiras que os pais de santo contam para você. O que eu posso te garantir é que vem polêmica das brabas pela frente, tá? Antes da gente começar, já deixa seu like aqui. Tá bom? Vamos em frente? Vamos começar então. Eu sou o Aoi Fati Milahim André, esse é o canal Orgulho Ancestral. Seja bem-vindo à nossa casa. Esse vídeo é para você que está de saco cheio de ser enganado pelos falsos pais e mães de santo, que são chamados aqui no Brasil como pai e mãe de santo, esses sacerdotes que se dizem prontos a te ajudar, mas que na verdade não têm profundidade de conhecimento ou então usam realmente de má fé só para te tirar dinheiro. Chega de se enganar. A gente está na era da comunicação, onde Exu é o patrono. Então não dá mais para engolir papo furado de sacerdote e sacerdotisa que querem só nos extorquir. Bora para a mentira número 1. Amarração amorosa. Traga o seu amor em 24 horas. Ou então, traga o seu amor de volta em 48 horas, em 3 dias. Quantas vezes a gente já se deparou com anúncios assim na rua, em jornais e até na internet também, né? A gente se depara diversas vezes com anúncios desse tipo. Tem um destaquezinho embaixo. Trabalhos garantidos. Essa é clássica, né, gente? Não dá para cair, né? Um líder de religião, um líder religioso, que se presta a esse tipo de serviço, de vender, de fazer esse tipo de anúncio, ele não está interessado em te ajudar a resolver um problema. Na verdade, a questão vai te trazer muito mais problemas do que o que você foi tentar resolver através desse anúncio de amarração amorosa. E por que eu digo isso? Todos nós sabemos que existem realmente magias para atração, magias para o amor, porém, uma série de fatores devem ser levados em consideração. E o primeiro que eu vou destacar aqui é o respeito com o ori. Se um sacerdote se coloca nessa posição de fazer amarrações amorosas, se ele não respeita o livre-arbítrio de uma pessoa, ele não respeita o orixá. Pois o ori é o orixá individual que cada um de nós carregamos. Então, se esse sacerdote ele não respeita a posição da outra pessoa, que não quer se relacionar com aquela que o procurou, ele não respeita o livre-arbítrio, não respeita o ori, não respeita o orixá, não respeita a outra pessoa. Esse é o ponto. Se o ori da outra pessoa decidiu que não quer se relacionar mais com aquela, isso deve ser respeitado. Procurar magia, procurar feitiçaria, feitiço, para atrair essa pessoa, para trazer essa pessoa até você, é um problema, não é uma solução. Isso é o ego abalado, é o coração machucado que faz com que você procure, você que eu quero dizer em modo geral, tá, gente? Mas que a pessoa procure esse tipo de trabalho para realizar e satisfazer o próprio ego, o próprio ferimento do coração. Claro que existe relacionamento, relações, situações e situações, né? Mas o sacerdote que se coloca na posição de vender isso para você, ele está usando, ele está se aproveitando de um momento de fragilidade que nós passamos na vida. Todo mundo passa por um problema amoroso, isso é normal, faz parte da vida. E, na minha opinião, uma pessoa que se propõe a realizar esse serviço, ele não pode ser considerado um sacerdote, ele não pode ser considerado uma pessoa, um cultuador de orixá, pois isso não se ensina, isso não se aplica. Eu quero falar um detalhe muito importante aqui. Se a pessoa não tem condição de entender que a outra pessoa não quer mais um relacionamento, e ela busca um trabalho de feitiçaria para tentar trazer de volta o amor, né, dela, primeiro essa pessoa precisa pensar se ela realmente quer aquilo, se ela realmente ama a si mesma. Porque não existe amor próprio em alguém que implora, que paga para ser feito algo que possa mudar a cabeça da outra pessoa para trazer ela para você. Faltando amor próprio aí. A pessoa está precisando de um tratamento psicológico e não de macumba. E esses falsos sacerdotes se aproveitam desses momentos para te tirar dinheiro. Abra teu olho, não caia nessa. Porque resultado
Não vai ter. Eu falei para você que hoje o tema ia ser pesado, tá? Então, se você não quiser continuar, já para por aqui, tá? Porque é pedrada em cima de paulada e tá só no começo. Mas se você quiser continuar, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreva aqui no canal Orgulho Ancestral. Simbora para a mentira número 2. Oxalá e Iemanjá são os pais de todas as cabeças. Falácia. Conversa mole. É mentira. É invencionismo sem nenhum fundamento. Esse negócio de pai e mãe de cabeça é muito comum, é normal, faz parte aqui da diáspora. E eu respeito a forma de entendimento de cada um sobre o dogma, mas eu entendo e respeito com ressalvas. Se o amigo não é iniciado para nenhum orixá, automaticamente ele não é filho de orixá. Ele não é um orixá, ok? Isso é ponto pacífico. Aliás, eu já falei sobre isso em outro vídeo. Que para ser filho, para ser Omã Orixá, a pessoa deve ser iniciada para o Orixá. Caso contrário, ela não é filho de Orixá. Não é, não adianta a pessoa falar que ela gosta, ou que disseram para ela dentro da Umbanda, por exemplo, olha, ela tem um jeito explosivo, né? Ela deve ser filha de Oiá, de Ançã. Não, nenhum estereótipo determina um orixá de alguém. Não existe isso. As pessoas precisam, de uma vez por todas, entender que orixá não é signo do zodíaco. Não é, não tem absolutamente nenhuma ligação, não é a mesma coisa, não tem nada. Ninguém tem orixá por nascer. Eu nasci, sou de orixá. Não, não é assim. E essa história de Oxalá e Iemanjá serem pais de todas as cabeças é uma forma que os sacerdotes do candomblé encontraram como acolhimento. Por exemplo, a pessoa entra nova na casa, é um abiã. Ela não tem nenhum tipo de ritual feito, não é iniciada no culto. Então, o que acontece? Se você reparar, na maioria das casas, a pessoa quando entra como abiã, ela vai acompanhar todo o processo, todo o trabalho que é feito e realizado na casa, ela recebe um fio de contas, um belagum, na cor branca, simbolizando Oxalá, simbolizando Iemanjá. É como se ela estivesse entrando numa academia de karatê. Quando você entra na academia de karatê ou de judô, ou até do jiu-jitsu, a pessoa recebe uma faixa branca, né? De iniciante, está começando. É mais ou menos isso que acontece no candomblé. Desculpa pela analogia, mas essa é a realidade. Essa história de pai e mãe de cabeça é coisa brasileira. Jesus Cristo não é Oxalá, Oxalá não é Jesus Cristo, Iemanjá não é Nossa Senhora de nada, ela é um orixá africano. Ou seja, quem me acompanha sabe a minha posição, o meu pensamento a respeito dessa história de pai e mãe de cabeça, tá? Então, por que Oxalá e Iemanjá? Oxalá porque fazem o sincretismo com Jesus Cristo, e Iemanjá que fazem o sincretismo com algumas santas, no caso Nossa Senhora dos Navegantes, em alguns lugares. Enfim, não são os mesmos, todo mundo sabe, isso é besteira ficar repetindo aqui sobre o sincretismo, mas, então, só para ficar claro para todo mundo, que Oxalá e Iemanjá são dois orixás, ok? Não são donos nem responsáveis pelo ori de ninguém, a não ser que a pessoa foi iniciada ao Batalá, a pessoa foi iniciada a Iemanjá, aí se torna uma outra situação. Mas a pessoa que entra, só para não ficar órfã de orixá, ela é de Oxalá com Iemanjá. Não, gente, não faz o menor sentido isso, tá? Então essa é a segunda mentira que contam aí nos barracões e nas casas de candomblé, em sua grande maioria. Olha só, não esqueça de deixar seu like aqui se você estiver curtindo o vídeo, tá? Agora eu vou contar para você a mentira de número 3. Qualidade de orixá. Essa é polêmica, hein? Essa é forte. Mas olha, continua aqui, que lá no final tem uma cacetada. Vocês vão ver que é pegada forte mesmo. Aqui no Brasil, ultimamente, de uns bons anos para cá, ninguém mais é iniciado para Oiá, nem para Oxum, nem para Oxóssi, nem para Xongô. Essas pessoas não são mais iniciadas para orixá. Elas são iniciadas para Oxum e Pondá. Eu sou feito de Opará. Gente, para que tá ridículo. A impressão que dá é que os sacerdotes, todos confusos nesses momentos de dar entre os dedinhos lá, né, orixá para uma pessoa se iniciar, eles querem dar uma certa exclusividade
um tom de celebridade para o iniciado, para ele se sentir mais aquele ego, né? Aquela coisa. O candomblé ele lida muito com o ego das pessoas. É verdade isso. Eu sei. Eu vivi por muitos anos dentro do candomblé. Não é em modo geral, mufa, que não é. Mas em grande parte, sim. É o ego que é colocado em primeiro lugar ali. Voltando. A pessoa não se inicia em Oiá. Ela se inicia em Onira, em Igunitá. Mas em Oiá, não. Oiá todo mundo tem. Iniciar em Oxum? Jamais. É Ipondá, Idimu, Opará. Oxóssi? Não. Eu sou de Odé e Boalamo. Sou feito de Danadana, de Equerã. Em terras de Yorubá, qualidade de orixá nunca existiu. Eu destaco aqui que tem alguns axés, algumas casas aqui, que ainda não chamam nem de qualidade, chamam de marca. Eu respeito, mas é impossível concordar com um negócio desse. Me desculpe. Esses nomes, eles se referem a momentos vividos pelo orixá enquanto humanos, em passagens dos orixás. São títulos, são epítetos, são apelidos que eles receberam durante a trajetória de vida enquanto encarnados e também em outros momentos no próprio Orum. Mas não são qualidades. Não vai mudar. Você consegue me entender? Não tem essa de algum já, algum choroquê. Esse é o pior de todos, né? Algum choroquê. Esse eu não vou nem comentar. Eu não vou comentar. Eu não vou entrar nesse mérito. Porque esse é uma anedota. Me desculpem os mais antigos, me desculpem mesmo, mas algum choroquê é uma história muito mal contada. Bom, deixa pra lá isso. Obaluayê. Obaluayê é um título do orixá Chomponon. Chomponon significa varíola. Os antigos acreditavam que se chamá-lo por esse nome poderia trazer coisas. Algo aconteceu aqui. Chomponon, varíola, é uma doença, né? Então, esse grandioso e antiquíssimo orixá é chamado de Obaluayê. É um dos títulos dele. Obá, rei. Olu, senhor. Ayê, do mundo físico, da terra. Chomponon é o mesmo que o Obaluayê. Então, para ficar claro aqui, qualidades, esqueça qualidades. Ogum é Ogum, Oxum é Oxum, Xongô é Xongô, Exu é Exu. Vou até bater aqui, ó. Tem mais uma sapatada agora. Não se faz Exu no ori, na cabeça de ninguém. Mentira. Isso é apenas ignorância mesmo. A ignorância que eu quero dizer não é o ignorante no mau sentido, vamos colocar assim. É o ignorante da falta de conhecimento. O fato de muitas casas matrizes não iniciarem o orixá Exu nas pessoas tem muito a ver com o sincretismo religioso que se estabeleceu no Brasil no passado e também em terras africanas, fazendo uma analogia do Exu, orixá Yorubá, com o diabo judaico-cristão. Onde entra a ignorância? Será que essas pessoas, esses sacerdotes, eles sabiam, com todo o respeito, o maior respeito do mundo a eles? Será que esses sacerdotes antigos sabiam, tinham conhecimento de que Exu foi, aliás, o primeiro ser criado por Olodumare, por Deus? Isso é o que grande parte, ou se não todas as famílias Yorubá acreditam. E não precisa ir longe. Em todo e qualquer ritual de religião de matriz africana, qual é o primeiro orixá a ser reverenciado? Em qualquer circunstância, em qualquer situação que vai ser realizada, em qualquer ritual que vai ser feito, é Exu. Exu é o primeiro. Seja no candomblé, seja no tradicional Yorubá, na religião tradicional Yorubá, Exu é o primeiro orixá. Uma outra situação que se coloca nesse ponto do Exu é que as pessoas têm a ideia de que se alguém é de Exu, é porque é mau caráter, não vale nada, essa pessoa é inescrupulosa, ela não tem nada na cabeça. Isso é uma ignorância, uma baita falta de conhecimento, uma baita falta de respeito com um dos principais orixás do panteão iorubá. O sacerdote que coloca Exu como algo que carrega negatividade, ele está confundindo as estações, ele está confundindo as energias. Ele talvez esteja confundindo o orixá Exu com outras situações, tá? Que você deve estar entendendo o que eu quero dizer. Ou seja, é falta de preparo, é falta de conhecimento. Exu pode, deve e sempre será iniciado na cabeça de uma pessoa, caso isso seja necessário. E não há problema algum nisso.
Muito pelo contrário, a vida, ela segue sempre em frente, ela não volta para trás. E toda tradição deve ser mantida quando ela tem base, quando ela tem um fundamento. Quando não se encontram respostas para algum tipo de tradição, ela deve ser repensada, ela deve ser estudada, ela deve ser aprofundada para ver se realmente não se deve mudar esse ou aquele ponto, esse ou aquele método de se fazer ou de se cultuar determinada situação, determinado orixá. Isso faz parte da evolução da vida. Portanto, iniciação para o orixá Exu existe e as pessoas que são iniciadas para ele não são pessoas sem vergonha, não são pessoas problemáticas, não são pessoas inescrupulosas. Esses adjetivos fazem parte da pessoa, não devem ser atribuídos ao orixá. Orixás são divindades, ok? Isso fique claro. Orixás são divindades. A pessoa tem um caráter duvidável, a pessoa tem um caráter duvidável. O orixá não vai consertar o caráter dela. Ela, sim, pode mudar o seu caráter, mudar o seu comportamento, principalmente. Mas isso não deve ser atribuído ao orixá. Tá curtindo? Comenta aqui embaixo sobre essa história do Exu ser iniciado. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Pessoas iniciadas para Exu, para você, é real, não é real? É bom, não é bom? Comenta aqui embaixo a sua experiência a respeito disso. Eu quero muito saber mesmo a sua opinião. Agora vamos para número 5. Mentira número 5. Continua aqui comigo que lá no final tem coisa muito forte para te falar, hein? Então fique aqui. Essa mentira é para aqueles que estão no candomblé. Principalmente para você que já conhece um pouco do candomblé. Tá preparado? Orucó, que muitos chamam de Oruncó. Ah, o meu Oruncó. Tá errado. Orucó. Fechou? A mentira é: Orucó é o nome do seu orixá. Orucó é o nome da pessoa que foi iniciada. A pessoa, quando ela é iniciada no candomblé Queto, deixar claro isso, ela recebe o seu Orucó, que é o nome, como ela será chamada dentro da Ebé, dentro da família dela, do candomblé, dentro da comunidade do axé. Eu sei que muita gente deve estar falando, esse cara tá louco. Pô, quem que é esse cara? Ninguém. Eu não sou ninguém. Eu só estou querendo abrir o seu olho. Orucó não é nome de orixá. Veja só. Orixá Ogum. Qual é o nome de Ogum? Ogum. Se é Ogum, é Ogum. Quem é o seu pai ou sua mãe de santo para mudar o nome dele ou falar que ele disse o nome dele? Só existe um Ogum. Só existe um Ogum. Só existe uma Oxum. Chega de inventar. O meu Exu é o Exu. Você não tem Exu nenhum, amigo. Você não tem. Chegou a hora da pessoa parar de achar que é conto de fada, é culto de orixá, é super-herói, que são almas que me seguem e que me protegem, que me dão superpoderes. Para com isso. Orixá Ogum é Ogum, tá? O Orucó é o nome em que você vai passar a ser chamado dentro da tua Ebé. Ponto. Tá claro? E no meio de tudo isso relacionado ao Orucó, tem mais uma invençãozinha deles. Olha, filho, filha, não conte a ninguém o seu Orucó. Ninguém pode saber o seu Orucó. Porque se uma pessoa tiver acesso ao seu Orucó, ela tem acesso à sua vida. Ela pode te destruir um feitiço. Só com o seu Orucó. Mais uma anedota. Mentira. Piada. Eu vou te contar um segredo. Mas antes, deixa o seu like aqui, tá? Não esquece não. Já deixou? Vamos em frente. A grande maioria dessas pessoas, desses sacerdotes, que diz para você não falar o seu Orucó a ninguém, o segredo está aqui, ó. É porque na realidade eles mesmos não se garantem, tá? O que tem de Orucó, bagaceira, ridículo, que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas olha, é inacreditável, tá? Eu já me deparei com milhares deles. E por que eu estou falando isso? Por que a pessoa não se garante? Simplesmente pelo fato dela não saber a língua iorubá. Então qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento no idioma iorubá vai pegar um Orucó e vai tentar entender, não é traduzir, mas vai tentar entender o contexto daquilo e vai ver
que o sacerdote é um marmota, que aquele oruco não tem nada. Então é por isso que você não pode contar para ninguém, tá bom? Porque qualquer pessoa pode fazer qualquer feitiço com seu nome de nascimento. Tem o mesmo peso. Me desculpe. Para de baboseira, para de invencionismo e você para de cair nessas balelinhas babaca de pai de santo besta que a gente tem de monte por aí. Mentira número 6. Faça o seu santinho aqui comigo, que você vai prosperar muito financeiramente na sua vida, você vai ser uma pessoa amada e querida por todos. É balela, gente, é papo furado, é conversinha pra boi dar aquela roncada assim, ó. Mentira, gente. Vai melhorar. Mas eu já ouvi isso uma pá de vez e eu posso te garantir, não muda a vida de ninguém, não vai mudar a sua vida. Você se iniciar no orixá não vai te transformar no mais novo rico da Forbes. Acredita em mim, não vai. Aliás, se você fizer o santo, iniciar no orixá, lá no candomblé, bonito, aquelas roupas, aquela monte de comida, um gasto enorme, exorbitante, beleza. Você arrancou, fez as tripas coração para conseguir, ok, tudo bem? Cada um faz o que quer da vida e tem que fazer, tá certo? Se tem um amor ou um carinho pelo orixá, gosta da religião, tem mesmo que se fazer, tá? Tô aqui falando mal, não. Pelo contrário. Adoro o candomblé, mas a gente tem que tocar nesses pontos, tá? Mas experimenta fazer e depois ficar em casa, sentadinho. Se você não se levantar do sofá e não for correr atrás do seu, você vai ver onde você vai chegar. Vai falir, vai quebrar mesmo. Sabe por quê? Depois de iniciado, tem a obrigação de 1 ano, depois a de 3 anos, algumas casas têm a de 5, aí tem 7, 14, 21, e são obrigações que fazem parte da tradição do candomblé, tá? Não é invencionismo, não. Isso existe. Então, filhão, filhona, se você se iniciar e sentar o bumbum no sofá, achando que vai maratonar Netflix aí e vai ficar de boa, que o ebó feito lá foi um ebó de prosperidade, que vai trazer muita coisa na sua vida e vai bater na tua porta, porra, meu, vai, tenta a sorte aí. Conta pra mim uma coisa, gente. Se fosse assim, existiria outra religião no mundo, se não essa? Que você gasta uma grana lá, se inicia e depois o dinheiro começa a sair pela torneira? Ah, é só ter um pouco de noção, né? Resumindo, você vai ter mais gasto dentro da religião, porque cultuar orixá não é algo barato, tá? Ninguém é hipócrita de dizer isso. Não é. Aliás, pelo contrário, está cada vez mais caro o culto de orixá, porque tudo está caro, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, tem que trabalhar é mais. O orixá vai sim te ajudar a prosperar a partir do momento que você se propõe a prosperar. Você trabalhe, você estude, você faça a sua parte, que é muito grande nesse contexto inteiro, tá? A sua parte, você é responsável. O orixá, ele é feito na tua cabeça, ele é colocado no teu ori para te trazer o axé que você necessita, para te complementar, mas não é para salvar a tua conta bancária, não é para tirar você do cheque especial, não é, ok? Ele vai te auxiliar, através do oráculo você vai poder se comunicar com eles, com os orixás, ele vai te passar orientações sobre a tua vida em todos os aspectos, vai te orientar a melhor forma que você deve se manter, que você deve se comportar, que você deve conduzir, tá? Então por isso que é muito importante você sempre que puder fazer a sua consulta oracular com o teu sacerdote, com a sua sacerdotisa, para saber como estão as coisas, como estão acontecendo. É assim que o orixá vai trabalhando na tua vida. Você cultuando ele dia a dia e trazendo o axé dele, mantendo aceso o axé sempre dentro da gente, para que a gente possa viver da melhor maneira possível, sem maiores problemas. E que os problemas e os percalços da vida, a gente tenha mais condições e estejamos mais preparados para lidar com eles, tá? Ah, e eu quero falar para você também sobre, falei aqui de oráculo, né, de consulta oracular. Eu tenho um vídeo no canal onde eu falo sobre jogo de búzios e como que ele funciona, como é o método dele, algumas dicas também, algumas ideias que as pessoas passam aí também de loucura, que é legal ali você dar uma olhada nesse vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição para você.
Partiu mentira 7? Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal Orgulho Ancestral. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, que toda sexta-feira eu trago vídeo novo falando de axé, falando de orixá, falando de ifá, falando de todo esse mundo iorubá que a gente ama tanto. Então se inscreve aqui, tá bom? Seguindo em frente com uma das mentiras mais babacas contadas pelos lindões por aí. Aí você vai se consultar, jogo de búzios, mais comum, e o lindão fala assim pra você: ô lindona, vejo muita inveja em sua vida. Nossa, como você é uma pessoa invejada. O problema da sua vida está aí. Você vai ter que tomar 9.137 banhos. Terá que fazer 417 oferendas para sua pombogira no cemitério. Vai ter que fazer 535 mil rituais de limpeza na sua casa. E eu tô aqui para fazer tudo isso por você, porque a inveja na sua vida está te minando, acabando com você. Mentira! Mais uma mentira! Vem cá. Inveja é uma coisa normal do ser humano. Todo mundo sente inveja, mas ninguém é capaz de assumir. Eu acredito muito na existência da força energética da inveja. Muito. Mas não é a inveja que está atrapalhando a sua vida, que vai atrapalhar a sua vida. Não é. Não é. Todo mundo, como eu falei, já sentiu inveja. E não vem com esse papo de inveja branca, porque isso é racismo. Inveja não tem cor. Inveja é inveja e ponto. Inveja é uma fraqueza humana. E onde entra a mentira nessa história? Exatamente quando o pai ou mãe de santo diz para você que o problema na sua vida está relacionado à inveja e que ele pode fazer esse, aquele outro ritual para resolver o problema da inveja na sua vida, que é o que está te atrapalhando, que é o que te lasca a vida. Não, gente, está errado, isso é mentira. Pensa comigo, não é muito raso falar de inveja? Pô, você paga uma consulta para a pessoa, você paga um valor. Isso é beleza, tá tudo certo, é o trabalho. A pessoa vira para você e fala que tua vida tá na merda por causa de inveja. E você acredita? O pior é isso. Você acredita nisso? Se a gente tiver que fazer 649 banhos que esses caras mandam fazer, 333 ebós para afastar a inveja, então a gente tem que pensar que temos que fazer rituais para afastar a inveja de mamando a caducando. Porque a vida toda vai ter gente com inveja de nós. E nós com inveja do outro. Claro que tem pessoas que já não estão nesse patamar, mas tem pessoas que estão. Isso deve ser admitido. Tá? Raciocina aqui comigo mais uma vez. Uma das pessoas mais invejadas desse país se chama Anitta. Sim, estou falando da cantora Anitta. Eu não gosto particularmente, não sou fã da música dela, mas eu admiro ela como artista. Admiro muito, inclusive. E também, se eu gostar da Anitta ou não gostar, não é problema de ninguém também. Estou aqui para falar disso. Isso é problema meu. Essa mulher, ela é vítima de uma inveja gigantesca. Assim como o jogador Neymar, como qualquer outra pessoa de muito sucesso. Essas pessoas são invejadas, né? Agora vem cá. Se toda essa energia negativa de inveja pairar e atrapalhar a vida dessa pessoa, automaticamente elas deixam de ser quem elas são. Você concorda comigo? Porque se inveja fizesse tão mal a vida de alguém, as pessoas hiper famosas, ou o Bill Gates faz ebó todo ano na Bahia. Para! O problema das pessoas que acreditam nesse tipo de charlatanismo, de pessoas que vendem a inveja como um problema crucial em sua vida, é que a pessoa que procura, ela se acha o centro do universo. E ninguém é o centro do universo. Eu não sou, você também não é o centro do universo. Problemas todo mundo passa. E muitas vezes a gente proporciona problemas para a nossa vida através da nossa forma de conduzir as coisas, do nosso comportamento. Então, a inveja por si só é muito vazio. É muito vazio. É muito egocentrismo achar e acreditar naquele sacerdote que te diz isso, que a inveja está tirando você do prumo dentro da tua vida, na sua linha de caminhada aí, tá? Então, é mentira a inveja como a tônica dos seus problemas. Estamos conversados? Beleza?
Então partiu para a mentira número 8. Essa é clássica e é muito contada por pai de santo. Muito falada em forma de ameaça. Eu posso tirar a sua vidência, a sua mediunidade, ou seja lá qual for o teu poder sobrenatural aí. Mentira! Não tira nada, não pode nada. Se você tem um dom, uma espiritualidade, uma ligação com a espiritualidade aflorada, você é uma pessoa de boas condutas, que vive uma vida ilibada, uma vida bacana, que não pratica o mal a ninguém. O que é seu, é seu. Não existe ser humano na Terra que vai tirar a sua capacidade de se ligar ao divino, ao espiritual. Para de acreditar nisso, não acredita não, tá? É mentira deles. Eles querem se impor a você como um líder inalcançável, como uma pessoa que possui grandes poderes acima de qualquer outra pessoa. Tanto é que não existe pai de santo amigo de pai de santo, que eles querem ter mais poder que o outro. E não existe amizade, não. É mentira. É falso. É falso. É falso. Pô, esse Aoi, Fátima André aí, ele é bem lacradorzinho, né? Não sou lacrador, gente. Eu não sou nada. Eu só quero falar a verdade. É mentira. É mentira. Pai de santo não sabe, não tem capacidade de tirar vidência, mediunidade, capacidade espiritual de ninguém. Não acredite nisso, é mentira. Esse tipo de problema, ele acontece quando uma pessoa procura um barracão na casa e ela às vezes vai fazer uma consulta oracular, tal, e ela decide entrar nessa casa, ou enfim, ela vai para um axé. Se o pai de santo ou a mãe de santo tem uma boa lábia, a pessoa se encanta pela outra pessoa. Ela se encanta pelo sacerdote, pela sacerdotisa. Então ela acaba confundindo as coisas e equiparando o sacerdote ao orixá, à divindade, ou muitas vezes colocando acima da divindade. É aí onde vem a decepção. Por quê? Porque tanto o sacerdote quanto a sacerdotisa, o seu pai de santo, o babalorixá e a alorixá, são humanos. Eles erram. Eu não estou querendo aqui justificar nada, não estou falando que errar é humano e eles erram. Existem os safados, sem vergonha, que usam de má fé. Esses a gente exclui, joga fora. Eu estou falando que quando a gente idolatra um sacerdote, a gente se encanta por ele, a gente está errando. Porque eles são pessoas que podem te decepcionar e vão te decepcionar. E a culpa não é dele, é sua. Porque você se encantou, você elevou essa pessoa a um patamar que não é dela. Entendeu? Então, para finalizar esse tópico, essa mentira número 8, não acredite em ameaças que Babalorixá faz e a Orixá faz a respeito de tirar algum poder mediúnico, porque isso não existe, tá? Ele não consegue fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ok? E se te ameaçar, se falar com você em qualquer circunstância, em tom de ameaça, pedala, vaza fora. Pica a mula, como diz o povo aqui da minha terra. Mentira número 9. Essa é para quem deixa uma casa de axé e vai para outra, na maioria das vezes. Acontece muito com essa pessoa. Você foi feito no orixá errado. Existe ser feito em orixá errado? Não. Não existe ser feito em orixá errado. É mais uma mentira que contam para você. E certamente, se você não caiu numa dessas, alguém que você conhece já caiu. E aí, como que faz? Isso acontece por má fé ou por falta de conhecimento, porque aprendeu assim. Não é possível isso acontecer e eu vou te explicar aqui o motivo agora. Antes, deixa o seu like aí, não esquece. Tá? Olha só, o canal Orgulho Ancestral tem o propósito de levar informação, de trazer a cultura de orixá mais próxima da sua raiz, da raiz iorubá. Não estou aqui para falar mal de ninguém, pelo contrário, eu quero abrir os seus olhos e te auxiliar nessa situação que a gente se encontra, onde tem muita bagaceira, muita bagunça, muita mistureba dentro da religião de tradição africana, de matriz africana, e tá assim como formigueiro na internet, tá? Então aqui a gente vem para auxiliar você.
Então eu peço que você deixe seu like para a gente chegar a cada vez a mais pessoas. Aqui eu não falo sobre verdade absoluta, mas eu falo sobre mentiras infundadas, tá bom? Deixa seu like aqui então, para que esse vídeo chegue a mais pessoas sempre. Continuando, o fato de não existir iniciação para orixá errado é muito simples. Na tradição iorubá, diferente de como é aqui no Brasil, não existe o lance do pai e mãe de cabeça que eu já falei. A pessoa é iniciada conforme a necessidade dela naquele momento, tá? Muitas pessoas se iniciam em Ifá, por exemplo, e está tudo certo para o resto da vida. Nunca é apontada a necessidade de de uma nova iniciação. Porém, se houver a necessidade da pessoa se iniciar para outro, 30, 20 orixás, não tem problema nisso. Não há problema algum nisso. Então, o orixá, ele não traz coisas ruins para a vida da gente. Ele traz coisas boas para a vida da gente. Então, se por acaso a pessoa foi iniciada para um orixá, ela foi iniciada para esse orixá. Não existe, ela não é desse orixá. Isso é um pensamento pequeno que existe aqui na cultura da diáspora, aqui no culto afro-brasileiro. Isso deve ser levado mais em consideração na minha forma de pensar, ok? Que fique claro isso também, tá? Eu não estou aqui para ditar regra e nem mudar dogma de religião alguma. Na cultura iorubá, as pessoas, como têm o costume de sempre fazer a consulta oracular no jogo de búzios, no Pueleifá, sempre tem uma indicação de algo a ser feito, de um ebó, de algo, um ebó-ori, enfim. E se aponta uma iniciação, vai ser feita a iniciação. E se aquele sacerdote ele não tem o conhecimento sobre aquele orixá indicado no jogo, ele vai acompanhar você até o outro sacerdote que é especialista naquele orixá para te iniciar. Então, não tem essa briga de ego que tem aqui não, tá? Isso na tradição, ok? Não vou me aprofundar nisso porque vai fugir um pouco do contexto. Então, se você chegar a uma casa onde o sacerdote irá abrir o oráculo lá e dizer assim para você: olha, você foi iniciado de Ogum, mas o seu orixá não é Ogum não, o seu orixá é Oxaguian. Bicho, da área. Sabe por quê? Ele vai fazer de tudo para que você se inicie novamente na casa dele e ele vai desrespeitar o que foi feito atrás. Sabe todo aquele amor, toda aquela devoção que você tinha ou que você tem no seu orixá que você se iniciou? Ele pode pedir para você jogar fora, desfazer. Aquilo lá não serve para a tua vida. Isso está errado. Não existe orixá negativo, assim como não existe Odu negativo. Tá? As pessoas pregam muito isso. O Odu 7, o Odi é muito ruim. Para, isso é falta de conhecimento profunda. Profunda falta de conhecimento. Aliás, vou deixar também aqui para você na descrição um outro vídeo onde eu falo de Odu, tá? O que são Odu, para você dar uma visualizada lá também, que está bem legal aquele vídeo, ok? Para finalizar, o número 9, ele vai querer se impor, o Pai de Santo vai querer se impor por ego e também para pegar a tua graninha, né? Vai te iniciar de novo. Imagina só que gostoso, uma nova feitura de santo. Tá baratinho, né? Agora chegou a hora. Uma das mentiras mais contadas, eu acho que ela é quase universal dentro do candomblé de Queto. Vou falar de Queto, que é o que eu conheço, tá? Eu sei que essa vai dar polêmica, vai dar problema, vou ser xingado, vou ser amado. E agora que eu quero ver. A 10ª mentira. Ela é uma das mentiras, acho que ela é contada, eu acho que em todos os candomblés de Queto. Eu acredito que em todos, tá? Essa eu vou sofrer pancada aqui, mas não tem problema. Eu estou preparado para isso. Eu vou falar, tá? Eu vou falar. Vamos então para a 10ª mentira. Mentira número 10. Ogã e Ekede não tem transe. Não vira de orixá. É mentira? Não sei. É verdade? Não, não é verdade. Partindo do princípio, antigamente, as casas de axé não iniciavam homens para orixá. Apenas mulheres eram iniciadas para orixá. Dessa forma, a função dos homens era outra, era ser ogã, tá? No Iorubá, a palavra que mais se aproxima do ogã, que é muito conhecido no Brasil, é ogá, que seria chefe.
ou líder, tá? Ponto. Como o homem não era iniciado, as funções de um Ogã eram muitas. Era cuidar do terreiro, manter a ordem no terreiro, cuidar dos atabaques, dos instrumentos, tocar os instrumentos, cantar nos cultos aos orixás quando em terra, o responsável pelas imolações, pelo sacrifício de animais, entre muitas outras funções. Inclusive, a de ser olheiro dos barracões, enquanto estavam acontecendo os rituais, os Ogã ficavam ali de olho para ver se a polícia não chegava, porque até o ano, se eu não me engano, de 1977, era crime o culto de divindade africana no Brasil. Então várias eram as funções de um Ogã, assim como a das Ekede, que eram apontadas dentro das casas de axé para serem as responsáveis ali pela organização, por ser a quem auxiliava as Yalorixás, quem auxiliava os orixás quando em terra, as responsáveis também pelo barracão, pela limpeza, pela organização, além de muitas outras funções que o Mekede possui. Aqui no Brasil, diferentemente do que acontece em solo iorubá, se dá muita importância, aliás, extrema importância à incorporação, a pessoa virar de santo, incorporar. E isso não tem o menor fundamento. Eu já vi Ogã virar de orixá. Eu já vi. Não é que me contaram, não. Eu vi. E não tem nada de errado nisso. É apenas a forma em que o candomblé enxerga essa situação. Você conseguiu entender? Ficou claro até aqui? Para quem me disser aqui que eu estou errado, eu respeito. Respeito e também peço que me responda uma única questão. Se a pessoa que não vira de santo, não vira de orixá, não incorpora, essa pessoa não pode ser sacerdote ou sacerdotisa? Ela deve ser automaticamente colocada como Ogã ou Ekede? Me responda sobre uma questão relacionada a uma das casas matrizes, Salvador, Bahia. Uma das maiores Ialorixás conhecidas no Brasil e também por boa parte do mundo, se chamava Maria Escolástica da Conceição Nazaré, a famosa Mãe Menininha do Gantuá. Mãe Menininha jamais virou de Oxum, que é o orixá que ela foi iniciada. Jamais ela virou de orixá. Mãe Menininha jamais usou o oráculo de Erindin Logum, o jogo de búzios. Isso não é segredo para ninguém. Quem fazia as consultas oraculares na casa do terreiro de Gantuá durante o sacerdócio de Mãe Menininha, todo mundo sabe, ou boa parte das pessoas sabem, que era o Babalaô Agenor Miranda. Mãe Menininha não jogava búzios. Mãe Menininha não virava de Oxum, não virava com o orixá. Então, dentro do Ilê, Iaomim, Axé e Amacê, o terreiro do Gantuá, a Ialorixá, Mãe Menininha do Gantuá, não virava de orixá. Sendo assim, eu acredito que cai por terra qualquer ideia de que Ogã e Ekede só recebem esses postos porque não são capazes, capacidade não seria a palavra, porque não viram de orixá. Ou seja, não virou de orixá é Ogã, não virou de orixá é Ekede. É mentira, gente. Isso não cabe. Isso não cabe. Me desculpe. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que esse vídeo foi polêmico. A ideia é trazer a africanidade, trazer a raiz iorubá para o nosso culto de orixá, trazer o culto negro como ele é em sua essência, o orixá como ele é na sua essência, com o menor número possível, ou se possível zero de invencionismo. Cada pessoa vem de um axé diferente, vem de uma raiz diferente, mas isso não pode ser levado como uma verdade absoluta, aquela frase que cada um mexe a panela com a sua colher. Isso não é bem assim, não pode ser. A gente tem que manter o nosso culto de orixá forte e em pé no Brasil. Então, falácias e mentiras, elas têm que ser desconstruídas. E o orgulho ancestral é nosso propósito trazer essas mentiras infundadas sempre para você. Não vamos falar aqui só disso, tá? Mas a gente vai bater muito, muito forte
em cima dessas ideologias, essas ideias, dessas ideias de ficar rico fazendo santo, enfim, de tudo que eu falei agora aqui nesse vídeo. Eu espero de coração que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreva, continue aqui com a gente, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acredita que devem saber dessas informações, para que a gente possa chegar cada vez mais a mais pessoas e fazer crescer essa comunidade que a gente tanto ama, que é a comunidade de Orixá, tá certo? Eu sou o Aoi Fátima Ilahim André, esse é o canal Orgulho Ancestral, muito obrigado e até o próximo vídeo.